nós chegamos agora ao momento da pregação da Palavra de Deus. Para isso, abram as suas Bíblias em Malaquias. Malaquias é o livro antes de Mateus. Capítulo 3. Farei a leitura do livro do profeta Malaquias, capítulo 3. E por enquanto, apenas o verso 18. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Está escrito: Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Até aqui a leitura da palavra. Oremos. Senhor Deus, te damos graças por sua revelação, pelo conhecimento salvador do Senhor, aqui em nossas Bíblias. Nós louvamos ao Senhor, porque os céus proclamam a sua glória, a beleza, grandeza do Senhor estampada na criação. Mas, ó Deus, sabemos que a sua palavra restaura a alma, transforma corações. Que assim seja nesta noite, que as Escrituras Sagradas possam ser aplicadas pelo seu Espírito aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento do que aqui lemos e do que vamos ler em sua palavra, que o Senhor mude a nossa disposição, dá-nos a fé para crer em Cristo, ó Deus, e nos habilite para um povo que vive para o seu inteiro agrado. É o que te pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje de manhã, nós retomamos as atividades de rotina da nossa igreja com a nossa escola bíblica em novo horário. A EBD agora é às 8h30. Então, depois de um período de recesso, nós estamos de volta a muitos dos trabalhos aqui da nossa igreja local. E diante disso, certamente é hora de dobrar as mangas e mãos à obra. Nós vamos trabalhar, servir juntos como igreja. E as diversas atividades são, aos domingos, como disse, pela manhã, a EBD. À noite nós temos o culto público, às 18 horas. Segunda-feira, IRCT. Nas terças e quartas, nós estamos com algumas atividades suspensas, mas precisamos de vocês, trabalhadores, servos. Nós precisamos servir a Deus. Na quinta de manhã, oração. Quinta-noite, oração e ensino. Nas sextas, quinzenalmente, PG de casais. Nós temos PG dos idosos. Temos aos sábados, PG dos jovens, discipulado. Quantas atividades na igreja, quanto serviço. Mas, talvez, diante desses trabalhos e desse convite à obra, alguns possam ficar desanimados. E talvez se perguntar: vale a pena servir a Deus? Bom, existem duas maneiras para a gente tratar esse assunto. Uma delas é quando o próprio Deus mostra como Ele é tão mais desejável que qualquer outra coisa, que um dia em sua presença vale mais que 1000 em qualquer outros lugares. E quando Ele mostra com suas promessas de que qualquer conforto que a gente deixe de lado no presente vai ser recompensado no futuro, diante dele. Então o próprio Deus mostrando quanto vale servi-lo. Mas há também uma maneira errada de olhar para esse assunto. Vale a pena servir a Deus? E é quando, de maneira afrontosa, alguns possam questionar o próprio Deus sobre o valor do serviço a Ele. E, infelizmente, foi esse tipo de questionamento que o povo, citado aqui no livro que lemos, fez. Nós veremos as duas coisas, então, ao mesmo tempo entrelaçadas. O povo questiona Deus, vale a pena servir? E Deus graciosamente responde.
E nós vamos juntos, então, com a graça do próprio Deus, olhar para esse tema. Vale a pena servir a Deus? E nós veremos juntos, aqui, ao longo de alguns versículos, sobre aqueles que acham que é inútil. Mas veremos também aqueles que temem e servem, o destino de ambos. E veremos ainda que o arrependimento é necessário, quando a gente se percebe murmurando em relação aos trabalhos. Então nós vamos juntos, de 3 em 3 versículos aqui, olhando para esse tema. Vale a pena servir a Deus? Leiamos agora então, capítulo 3 ainda, os versos de 13 a 15. E esses aqui são os que acham inútil servir. Verso 13 em diante. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Assim como nos demais discursos deste livro que nós temos acompanhado ao longo de semanas, nós temos aqui um discurso de afronta do povo em relação a Deus. E o próprio Deus é quem vai socorrer esse povo, alertando-os em relação àquilo que eles têm pensado, têm falado. E começa dizendo, as vossas palavras foram duras para mim, disse o Senhor. Deus ouve os nossos pensamentos, conhece as nossas conversas, nós veremos isso nos versos seguintes, mas Deus também vê a qualidade dos nossos serviços, era o que ele tinha visto sobre as ofertas dos sacerdotes. E Deus sabe muito bem, então, quais são as nossas intenções. Quer o povo tenha falado diretamente a Deus em oração e murmurando, ou o povo tenha falado entre si, ou tenha apenas guardado no coração, fato é que eles estavam endurecidos em relação a Deus, e suas palavras foram duras. Duras é a mesma palavra usada para falar sobre o coração do faraó, da época de Moisés, que endureceu o seu próprio coração. E Deus continua afirmando o seguinte, que apesar de serem duros, e além de serem duros, o povo ainda perguntava, que temos falado contra ti? Ou seja, eles estavam contestando o próprio Deus. Deus afirmou, eles estavam sendo duros. Além disso, eles endurecem ainda mais o coração e questionam, contestam. E o que é, então, que estava sendo pesado ao Senhor em relação àquele povo? É no verso 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou. Percebem? Existem aqueles que acham que é inútil servir a Deus. Daí aquela pergunta do nosso tema, vale a pena servir ao Senhor? Essa mesma palavra, inútil, na verdade, aparece num salmo. Um salmo que mostra o quanto é bom servir ao Senhor e o quanto é coisa vã se entregar a outros tipos de trabalho, fora da confiança em Deus. O salmo conhecido é o 127, verso 2, quando diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente conseguiram ou granjeastes aos seus amados, Deus o dá enquanto dormem. Isso sim é inútil, entregar-se sem confiar em Deus aos serviços para o seu próprio prazer, confiando no seu próprio braço para obter o sustento diário. Isso sim é inútil. Servir a Deus não. Mas esse era o pensamento de alguns. Estavam sendo duros contra o Senhor. Se nos lembrarmos dos textos do Novo Testamento, mais adiante, Paulo também reforça o quanto é útil servir a Deus. Ele diz, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho
não é vão, não é inútil. 1 Coríntios 15, 58. E quando falamos em servir aqui, estamos falando de um modo abrangente sobre fazer a vontade do Senhor, mas nós sabemos que o livro ele fala muito especificamente sobre os serviços realizados no meio do povo de Deus. Fala sobre os sacerdotes e aqueles serviços próprios do Antigo Testamento. Então é esse serviço de fazer a vontade de Deus, mais especificamente, entre o povo de Deus. Mas o povo questiona: que nos aproveitou? Nos tempos de Ezequiel, essa palavra foi usada também, desse proveito. Em que sentido? Era uma pergunta honesta deles? Que nos aproveitou? Puxa, eu estou tão ansioso para saber. Ou era uma pergunta realmente afrontosa? Lá no livro do profeta Ezequiel, diz assim: com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Ezequiel 33, 31. Na verdade, esse proveito que o povo queria era um lucro ganancioso. Tanto é assim que nós veremos como estava o coração deles em relação aos de fora. É esse tipo de proveito que eles queriam. Vejam só, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aqui eles estão falando então sobre esse serviço, principalmente no meio do povo de Deus. Mas será que eles estão servindo mesmo? Vocês notaram que eles disseram: termos cuidado em guardar os seus preceitos. Eles julgam que guardaram, que estão obedecendo a Deus. E será que obedeceram? Vocês que estiveram aqui nas exposições passadas, devem se lembrar. Consulte aí, no capítulo 3 mesmo, no verso 7, o que diz sobre eles? Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Malaquias 3, 7. Eles estão servindo à sua própria maneira, e isso não é serviço. É um formalismo sem vida. De fato, aqueles sacerdotes, ou o povo em geral, não tinham abandonado a comunhão visível do povo de Deus. Eles continuavam levando suas ofertas e, de certa forma, na mente deles, estavam servindo. Mas nós bem sabemos que eles guardavam o melhor animal em seu próprio rebanho e levavam a Deus o manco. Ou seja, eles não estavam servindo nada. Estavam servindo à sua própria maneira, e isso não é serviço. Então, quando eles falam sobre essa tentativa de agradar o Senhor, e dizem que estão de luto, na verdade, eles estão bem enganados. O luto e a tristeza, eles são exigidos, mas pelo pecado. Agora, eles estavam de luto, na verdade, porque estavam trabalhando, servindo da maneira errada. Não é por acaso que eles consideraram isso uma grande canseira. Volte um pouquinho, Malaquias capítulo 1. Malaquias capítulo 1, o verso 12, diz o seguinte: mas vós profanais o meu altar, é o que está falando aqui no contexto, 1:12. E no 1:13 diz o seguinte: e dizeis ainda, que canseira, e desprezais o Senhor. Percebem? Eles se encontravam com o povo de Deus, pensavam que estavam obedecendo ao Senhor, mas na verdade, fazendo a sua própria maneira, só estavam cansados e mais cansados, e assim desprezavam a Deus, e estavam de luto não pelo pecado, mas de luto porque consideravam inútil tudo o que estavam fazendo. Um formalismo sem vida. E o que aconteceu com o coração deles e o pensamento? Ficou todo confuso em relação aos de fora. No nosso texto aqui, o verso 15, disse o seguinte: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Que insanidade é essa? Agora os felizes, para eles, são os arrogantes. Os soberbos, eles olham para fora ali dos átrios do Senhor, eles olham para fora da reunião do povo de Deus
e consideram que os que estão lá, arrogantes, é que estão felizes. Os que cometem impiedade, estão prosperando, está tudo dando certo para eles. É o que o povo incrédulo e duro pensa. Pensam que os de fora escapam. E é aqui que a gente percebe, sabe aquela pergunta, que nos aproveitou? O que eles queriam? Qual era o tipo de proveito? Era um crescente conhecimento de Deus, uma maturidade, uma santidade? Não. O povo estava buscando resultados imediatos, materiais, visíveis. Isso é revelado quando eles, olhando para os de fora, veem como se tivessem prósperos. Os de fora estão prosperando. Isso é uma ganância. Tanto é assim que o sábio, em Provérbios, diz que este espírito de ganância, de proveito, tira a vida de quem o possui. A mesma palavra de que nos aproveitou. É essa ganância, esse tipo de lucro que eles queriam do serviço a Deus. Eles queriam prosperidade material, imediata, assim como os de fora parecem ter. E nós já comentamos muito sobre isso, que o que acontece com os maus, na verdade, é uma aparente prosperidade. Pode ser que, à vista de alguns, eles parecem estar bem de vida, bem financeiramente, bem de saúde. Foi isso que Asaf pensou, ou quase pensou, ficou em um dilema ali quando ele escreveu o conhecido Salmo 73. Diz que faltou pouco para os seus pés resvalarem, para ele tropeçar, até que Asaf entrou no santuário de Deus e atinou com o fim desses soberbos. Ou seja, quando os maus aparentemente se dão bem, na verdade isso não passa de uma aparência, e o nosso coração não pode ficar apegado a esse tipo de prosperidade material que, por vezes, acontece com aqueles que são impiedosos. As circunstâncias não são a regra pela qual nós podemos olhar para o amor de Deus, para a validade do seu serviço, não são. Devemos viver por fé. Mas, em resumo, o que a gente percebe aqui é que pode existir, dentre o povo de Deus, na comunhão visível, aqueles que estão juntos, mas cujo coração está lá fora. Eles estavam pensando nos de fora e como eles talvez estivessem se dando bem, ao invés de desfrutarem da comunhão de uns com os outros e do serviço a Deus. O pior, vocês notaram aqui que eles estão considerando que não servir a Deus é verdadeiro lucro? Vejam, eles estão querendo sair da congregação, né? Eles já estão olhando para fora, os que estão lá estão se dando bem. Ou seja, não servir a Deus é verdadeiro lucro para eles. Estão prestes a abandonar o Senhor, não só no seu coração, mas agora até mesmo visivelmente. Além disso, podemos dizer, então, sobre essa incredulidade no coração desse povo, é que eles não temiam a Deus. O verso seguinte vai falar sobre os que temem a Deus, mas esses aqui, com essas perguntas duras, não temem. E como é que a gente sabe disso? Além do verso seguinte, que faz o contraste, se a gente olhar no versículo 5, olha aqui no nosso capítulo 3, verso 5. No capítulo 3, verso 5, Deus vai dizendo que se achegará para juízo. E tem aí uma lista de pecados, não tem? Quando chega no final, o que diz? E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Essa era a situação de uma boa parte do povo. Eles achavam inútil servir a Deus. Tinham corações duros que lembram o do faraó, da época de Moisés. Querem lucrar com o serviço, mas servem à sua própria maneira, chegando à conclusão de que não servir a Deus é verdadeiro lucro. Considera os ímpios felizes. Ou seja, esses aqui não têm temor de Deus, ainda que estivessem participando das reuniões solenes. Amados, nós precisamos olhar para a palavra de Deus
e ver quando ela adentra o nosso coração e confessarmos com os nossos próprios lábios se esta é a nossa situação. Devemos nos arrepender quando nós, com tanto serviço na casa de Deus, na comunhão dos santos, nós preferimos estar lá fora, achando que os de fora é que se dão bem, saem impunes, são felizes. Devemos nos arrepender, porque Deus vê a qualidade da nossa oferta, do nosso serviço. Deus vê as nossas conversas e conhece os nossos pensamentos. E falando sobre a conversa do povo de Deus, nós vamos ver agora os que temem. É o nosso segundo ponto. Olha, os que temem e servem. Ainda no capítulo 3, versos 16 a 18, diz assim: Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O povo de coração duro estava fazendo diversas perguntas, né? E agora Deus, graciosamente, vai responder. E os de agora são aqueles que temem e que servem verdadeiramente. E esses que temem, o verso 16, diz que eles falavam uns aos outros. Ou seja, aquela comunhão, doce comunhão do povo de Deus. Estavam conversando. Não era nem mesmo a oração nesse caso, mas Deus está atento à vida da igreja, é o que nós percebemos daqui. E aqueles que temem a Deus, certamente eles estremecem, só de pensar em falar dessa maneira gananciosa a respeito do nosso Deus. E o que eles falavam entre si não era sobre essa ganância e lucro para servir, não. E o Senhor atentava e ouvia a conversa deles. Deus está presente em nosso meio, está presente na pregação, está presente enquanto conversamos com os nossos irmãos. E qual a disposição do Senhor para aqueles que o temem? O Senhor atentava e ouvia, Ele prestava atenção e atendia. No Salmo 66, 19, diz assim: Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. É a mesma palavra que nós vemos aqui sobre esse atentar, que pode ser traduzido como atender. O povo está em comunhão, e Deus, que é seu Pai, se inclina e ouve. O povo se lembra de Deus, é o que diz aqui, eles se lembram do seu nome. Deus também se lembra do seu povo. Havia um memorial escrito diante dele. Doce comunhão entre o próprio povo e entre o povo e Deus. O verso 17 diz o seguinte: Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Aquele dia é claramente um dia de julgamento, sobre o qual nós veremos ainda nos versículos seguintes. Lembram-se que disseram que os que tentam ao Senhor escapam? Aqui está a resposta. Eles não escapam. Haverá um dia preparado por Deus. Mas a boa notícia aqui é que Deus pode poupar desse julgamento. Se você no início se percebeu como aquele que está com o coração endurecido, não quer servir, agora Deus está falando sobre um tesouro particular, sobre poupar alguns, como um pai poupa o filho que o serve. Deus pode poupar, Ele pode proteger, livrar do julgamento que Ele trará sobre a terra. Porque como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.
Salmo 103, verso 13. Meus irmãos, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para isso, que Deus pode poupar. Um sacrifício substitutivo, ou seja, alguém morrendo no lugar do pecador. E os sacrifícios, aqueles cordeiros, por exemplo, que eram mortos, apontavam para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus pode poupar do julgamento e ainda assim ser justo. Aquilo que já era prefigurado nos tempos de Malaquias está ainda mais claro para nós, depois da cruz. Deus pode poupar, ser justo, porque Ele castigou o Senhor Jesus em lugar daqueles que creem. E Ele mesmo é o justificador. Considera a justiça e a perfeita obediência de Cristo como sendo daqueles que creem. Deus pode poupar. E a imagem é essa mesmo, de um pai cuidando de seu filho, poupando, protege, livra. E no verso 18, nesse dia preparado por Deus, dia de julgamento, traz uma conclusão. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Vale a pena servir a Deus? Meus irmãos, aqueles primeiros estavam com formalismo sem vida. Eles se reuniam, mas com seus sacrifícios defeituosos, de coração endurecido. E esses aqui, conversando uns com os outros, Deus atentando e ouvindo, eles estão servindo de fato. É doce comunhão, vale a pena servir. E no dia de julgamento fica ainda mais claro, e a gente vai ver a diferença entre um e outro, o que não serve e o que serve. A gente precisa lembrar do prazer do serviço a Deus, o qual eles já deviam conhecer, porque já no Antigo Testamento fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Salmo 19. Os preceitos de Deus alegram o coração. A tristeza está em razão do pecado, não em razão da quantidade de serviço, de trabalho. O Senhor Jesus também disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 15. O serviço é executado pelos crentes em Deus, quer fosse do Antigo ou agora do Novo Testamento, é executado com amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então há prazer, há deleite, há amor no serviço a Deus. A gente pode então, por último, citar o que João disse na sua primeira epístola. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, verso 13. É a doce comunhão do povo de Deus. E Deus, como seu Pai, se inclina e ouve. Não é sem razão que mais tarde o Senhor Jesus diria sobre aqueles que tentavam guardar a lei, a sua própria maneira, que acrescentavam coisas à lei de Deus. O Senhor Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. O povo de Deus trabalha, serve, e trabalha muito, mas é com prazer, amor, deleite, sabendo que o próprio Senhor Jesus, agora, levou os nossos fardos, e nós servimos, não julgando que os mandamentos são penosos, mas porque o próprio Senhor nos amou, e em resposta nós obedecemos. Vejam, é muito diferente do que servir para parecer justo, servir para ganhar o amor de Deus. Não, nós servimos porque já fomos amados em Cristo, prefigurado no Antigo Testamento e claramente exibido no Novo. Os que temem a Deus, eles servem. Vale a pena servir a Deus? Agora nós vamos ver o destino de ambos aqui. Capítulo 4, verso 1 a 3 diz o seguinte: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha,
Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembram-se do dia de julgamento? Um dia terrível, no qual ficará ainda mais evidente o destino de ambos. Um grande e terrível dia, diante do qual todos os juízos temporários são apenas uma sombra. E este dia de julgamento, diz aqui, ele arde como fornalha. O objetivo de Malaquias não é definir aqui qual é o tipo de fornalha, se fornalha pequena ou grande, porque existiam as assadeiras próprias para pão, chamadas de fornalha, e fornalhas maiores, mas o fato é que ninguém escapa ao calor abrasador, e é esse o ponto aqui. Mas apenas para exemplificar essa questão da fornalha que arde. Tem aquela história bastante conhecida dos 3 amigos de Daniel, que não quiseram se prostrar à estátua do rei Nabucodonosor. Lembram-se, lá em Daniel 3:1, diz que o rei Nabucodonosor ele fez uma imagem de ouro. E se a gente olhar na nossa Bíblia comemorativa, ela explica o tamanho da imagem, 27 metros de altura, o que aparece em côvados, na versão que estamos aqui usando agora, a Almeida Revista Atualizada. Então, 27 metros de altura, uma imagem de ouro. Deve ter dado trabalho para fazer. Talvez por isso, a gente ouve falar no mesmo capítulo sobre uma fornalha. Porque os 3 que não se dobraram diante dessa grande estátua, foram mandados para lá. Nabucodonosor, ele se encheu de fúria quando os 3 não quiseram se dobrar, e ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumavam. Ele ordenou também aos homens poderosos do seu exército que jogassem na fornalha os 3 amigos, nessa fornalha ardente. Lembram-se o que aconteceu? Os 3 saíram ilesos. É claro, aqui é um julgamento de um rei, pecador. Mas apenas o ponto da fornalha, queimando. Quando os homens poderosos, os soldados, eles foram lançar os 3, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel 3, 20 e 22. Vejam, o calor ardente do fogo da fornalha, só de se aproximar, esses soldados poderosos, os melhores do rei, foram mortos. Ninguém escapa ao calor do fogo, exceto aqueles que são poupados, como os 3. E, curiosamente, é o que acontecerá no fim, no juízo de Deus. Mas todos os soberbos, é o que está aqui no nosso texto, e todos que cometem perversidade, esses não escaparão. Vejam como isso é uma resposta de Deus para aquele coração duro. Soberbos e perversos. Aqui estão exatamente aqueles do versículo 3,15 lá. Lembra quando o 3,15, você pode consultar de novo, fala sobre os soberbos e os ímpios? Na verdade, é só uma diferença de tradução, mas as 2 palavras são as mesmas, soberbos e ímpios, e no 4:1 também, soberbos e ímpios. O paralelo é o mesmo no original, que pode ser traduzido de diferentes maneiras, e isso está correto. Se você quiser consultar a nossa Bíblia comemorativa, ela mantém o paralelo em 3,15 e em 4:1. Deus está mostrando claramente para aqueles que acham que os de fora estão se dando bem e que escapam. Não. Os soberbos e os perversos ou ímpios, eles serão como o restolho
é o que será dito aqui. Aqueles que hoje praticam o mal e permanecem rebeldes serão condenados. Ainda que pareça estar tudo bem, o dia do juízo virá. E Deus está dizendo isso, como nós veremos, para que haja arrependimento. O dia do juízo virá. Arrependa-se. Creia em Cristo. Não há nada melhor do que servir a Deus. Se existem pessoas no meio do povo de Deus que permanecem com o coração duro e não servem de fato, que dirá dos de fora? Ninguém que está lá fora serve a Deus e agrada a Deus. A regra geral é de que todos os que pertencem a Deus estão em uma comunidade visível. E aqueles que permanecem rebeldes, então, serão como restolho. O dia que vem os abrasará, não deixará nem raiz nem ramo. Assim como o povo estava acostumado com a fornalha, independente do tipo da fornalha, para fazer pães, para metalurgia, o povo também estava muito acostumado com aquela linguagem do campo, aquela cena, o homem da fazenda, digamos assim, aquela imagem pastoril. E aqui agora vai falar sobre essa imagem do homem do campo. E o restolho é aquilo que sobra depois da colheita. E o que sobra depois da colheita pode ser espalhado pelo vento, por exemplo. Jeremias 13 fala sobre isso. Mas também pode ser consumido pelo fogo. Essa é uma maneira de limpar o terreno, e alguns se utilizam disso. Quando querem deixar o terreno limpinho, depois da colheita, trazem chamas. Isaías 47:14 fala: eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas. Essa é uma maneira que o homem do campo usa para limpar seu terreno. E uma imagem parecida está também nos lábios de João Batista. E João Batista vai ser pré-anunciado aqui mais adiante. João Batista diz o seguinte, sobre Deus, essa comparação com o fazendeiro: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Mateus 3:12. Nenhum dos rebeldes vai escapar. Não será deixado também nem raiz nem ramo. Esse fogo abrasador que limpa o campo. Não haverá possibilidade de nova estação, de frutificar de novo, sem raiz, sem ramo. E aqui também tem uma imagem parecida lá em João Batista. Na pregação de João Batista, ele traz a figura de um lenhador, talvez um homem do campo também. E essa é bastante conhecida. Ele diz o seguinte: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mateus 3:10. Todas essas cenas são para nos mostrar que os rebeldes não escaparão, que o juízo está próximo. E essa de João Batista, por exemplo, é daquele que se põe a cortar uma árvore com o seu machado. E ele bate contra o tronco. Bate novamente. Ao ponto de que, na época de João Batista, o que ele disse é que o machado do lenhador já estava na raiz. Ou seja, basta mais um golpe do lenhador e a árvore cairá. O juízo está próximo. A fornalha ardente, o campo que será limpo, e o machado já está então à raiz. Essa é a situação dos rebeldes, descrentes, que parecem prosperar, às vezes parecem ser felizes, mas não servem a Deus. Porém, o verso 2 do capítulo 4 traz outra cena. Ainda é cena do campo, do homem da fazenda, mas é totalmente diferente. Os que não servem, foi essa primeira cena. Mas e agora?
quanto aos crentes, os que temem a Deus. Verso 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Amados, essa é outra cena, um grande contraste. O mesmo dia será experimentado de forma totalmente diferente para os que não servem e os que servem. Afinal, o nosso Senhor Deus é sol, escudo, Ele dá graça e glória. Salmo 84, 11. É quando o dia amanhece, trazendo salvação, trazendo cura. Nada como o calor e a luz do sol após uma longa noite. Pastores que cuidavam dos seus rebanhos saberiam muito bem dessa experiência do calor do sol e o dia nascendo. Até os animaizinhos do campo. Vejam só: saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Geralmente, durante a noite, eles ficam restritos, bem guardados. É claro, pode vir um lobo, são os filhotinhos, né? Os bezerros. Mas quando o dia nasce e o sol se levanta, os bezerros podem ser soltos da estrebaria. E essa cena bastante conhecida deles, e agora conhecida de nós, traz a mesma alegria que os crentes sentirão. Estarão felizes. E quanto aos rebeldes, verso 3, diz que os que temem, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei. Sabe a cena do agricultor andando sobre o campo queimado? Pode ser essa cena aqui, uma imagem militar ou a mesma cena do campo. Mas depois que o campo está limpo ali, o terreno foi limpo com o fogo, o agricultor pode, por exemplo, andar sobre esse campo. E aqui é essa cena daqueles que temem, saindo felizes, enquanto os rebeldes foram pegos pelo fogo. Quem será pisado aqui? No verso que nós estamos, o verso 3, nós lemos os perversos. São exatamente aqueles do verso 18 do capítulo anterior. Capítulo 3, verso 18, fala sobre o perverso, que não serve a Deus. Ou seja, Deus está respondendo cada ponto daquelas perguntas duras do povo. E esse é o destino de ambos, os que não servem e os que servem. Vale a pena trabalhar pelo Senhor? Aquele dia trará com ainda mais clareza o quanto Deus é mais desejável que qualquer outra coisa. E é por isso que o arrependimento é necessário para o tempo de hoje. E o nosso último ponto fala sobre justamente o arrependimento. Capítulo 4, versos 4 a 6, diz o seguinte: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O povo começou dizendo, né? Que nos aproveitou guardar os seus preceitos, né, os seus mandamentos. Qual que foi o proveito disso? Mas a gente viu que eles não guardavam de fato. E com essa desobediência, eles pensavam que não valia a pena servir, que era inútil. Mas agora, Deus respondendo a cada uma dessas coisas colocadas pelos homens, Deus diz o seguinte, que a gente deve se lembrar da lei dada para Moisés. Lembram-se daquele prazer de servir a lei? Essa lei que restaura a alma, os preceitos que alegram o coração. Lembrem-se da lei de Moisés. Lembrem-se do que Deus fez, do que Ele mandou, e sirvam a Deus. Tenham essa alegria do serviço, ainda que possa ser desgastante por algum momento, mas é um serviço daqueles que amam a Cristo, que guardam os seus mandamentos. Agora veja também as providências da aliança de Deus. Deus está falando sobre o juízo, justamente porque Ele está sendo misericordioso no tempo. Verso 5 diz:
Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. No capítulo 3, verso 1, a gente já tinha ouvido sobre isso, sobre o mensageiro que viria adiante. E nós precisamos observar o que está no Novo Testamento. O pai de João, o Batista, ele disse que João viria no espírito e poder de Elias. E o Senhor Jesus disse sobre João: se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Deus, desde muito antes, então, estava anunciando que enviaria alguém antes do grande e terrível dia. Isso é misericórdia de Deus, mandando um mensageiro, preparando o caminho. Mas agora, nós que estamos para cá da cruz, vemos o que o Senhor Jesus disse. João é Elias que estava para vir. Amados irmãos, é hora de nos despertarmos do sono, como Paulo já disse. Agora, a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio nós cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Romanos 13. O grande e terrível dia do juízo está mais perto do que antes. E agora é tempo de se arrepender. E é por isso que Deus enviou o seu mensageiro. Verso 6, sobre Elias, o mensageiro. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Mudança de coração, o arrependimento é necessário. E aqui, Malaquias está falando sobre o dia a dia mesmo, sobre a vida comum do lar. Vejam, Malaquias já disse para lembrar-se dos antepassados, de Moisés, mas agora ele não está falando só sobre o coração dos pais voltarem-se, aliás, não só sobre o coração dos filhos voltarem-se para os pais, para Moisés, para os antepassados, mas está falando de uma mudança dentro da casa do povo. É o coração dos pais voltando para os filhos e o coração dos filhos voltado aos seus pais. Assim como os maridos deviam se arrepender de ter quebrado a aliança, e nós já vimos isso, quebrado a aliança com a esposa e com Deus, os pais e os filhos também devem desfrutar em seus lares de doce comunhão. Devem ter um coração convertido. Por quê? A raiz do problema, quer seja dos casamentos desfeitos da época, quer seja dos desentendimentos dentro do lar, a raiz do problema não era só a questão doméstica, mas um afastamento de Deus, de modo que o relacionamento entre pais e filhos também devia ser restaurado. Lucas interpreta Malaquias, dizendo exatamente isso. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor. E diz, para converter o coração dos pais aos filhos. Lucas 1, versos 16 e 17. Ou seja, o voltar-se para a família é também uma evidência de conversão ao Senhor. No lar em que ambos forem convertidos, pais e filhos, haverá doce comunhão. Então, famílias, o povo de Deus como um todo, deve desfrutar do temor ao Senhor e falar uns aos outros sobre serviço, sobre o quanto é melhor estar na casa de Deus que qualquer em outro lugar. E esta restauração horizontal do povo, das famílias, flui da restauração vertical de Deus para com as pessoas. E o ponto é, deve haver mudança do coração, arrependimento. E uma vez mais, então, aqui fica a ordem de Deus. Arrependam-se e creiam em Cristo. Para que o mensageiro viria? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Antes de trazer o seu juízo, Deus enviava sua palavra para socorrer, precedendo a ira. Vinha a misericórdia, Deus enviando mensageiros a Sodoma, a Nínive, Jerusalém, antes de derramar fogo e enxofre. E assim também Deus enviou João o Batista, no espírito e no poder de Elias, para preparar o caminho. É misericórdia, graça, antes que venha o juízo.
E amados, como nós já sabemos, já dissemos, vai alta a noite, vem chegando o dia, o sol nascendo para os que temem, e o juízo de fogo ardente chegando para os que permanecem rebeldes. Devemos nos lembrar de Moisés, de Elias, João Batista, do nosso próprio Senhor Jesus, porque além de enviar o mensageiro, Elias, nós já sabemos, Deus enviou o próprio Filho. E se a gente se lembrar do Monte da Transfiguração, quem é que estava lá? Alguns discípulos, mas também havia 2 varões que falavam com o Senhor Jesus, Moisés e Elias. Veio uma nuvem e os envolveu, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Lucas 9, 30 e versos 34 a 36. Moisés, Elias, o João Batista, e por fim, o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento apontava para a vinda, não só dos profetas e mensageiros, mas do próprio Senhor Jesus, palavra encarnada, Deus o Filho, graça e verdade, que veio para socorrer pecadores. E nós devemos ouvir a Cristo falando nas Escrituras. E amados, como nós dissemos, aqui tudo envolve a questão do serviço, do trabalho, de entregar-se a Deus, o que inclui, sim, uma vida diante de Deus, onde é que estivermos, mas inclui especificamente o serviço no povo de Deus. Então, trabalhem, sirvam a Deus nesta igreja local. Nós falamos sobre os diversos eventos, de domingo a domingo, ocasiões para que nós estejamos juntos com o povo de Deus aqui, falando uns aos outros, Deus se inclinando e ouvindo, com essa lei que restaura o coração, amando a Cristo, obedecendo os seus mandamentos. Precisamos, mais do que nunca, servirmos a Deus, especialmente no meio de seu povo. Nós vimos aqui aqueles que acham inútil servir, vimos aqueles que temem e servem, o destino de ambos, e vimos que o arrependimento é necessário para aqueles que se perceberam de corações duros e que não querem servir. Vale a pena trabalhar pelo Senhor? Se alguém queria saber se vale a pena servir a Deus, agora todos nós já sabemos. E em breve, como lemos, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Creia em Cristo, arrependa-se dos seus pecados, sirva a Deus de todo o seu coração. O juízo está próximo e o sol, raiando salvação, também. Que Deus conceda isso a cada um de nós, desfrutarmos de tão grande salvação. Oremos. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por sua paciência, longanimidade. Ó Deus, quantas vezes em nossa casa nós perdemos a paciência e o coração dos pais estão contra os filhos. Perdoa-nos, ó Deus. Cuide de cada um de nós, de cada família aqui, ó Deus. E agora, nós agradecemos porque olhamos para o Senhor, para a sua paciência e longanimidade. Hoje nós vimos aqui a sua graça que precede o juízo. Ó meu Deus, sabemos que o juízo está próximo e não sabemos que dia será esse. Conceda hoje, ó Deus, que cada um aqui esteja realmente arrependido dos seus pecados, crendo em Cristo, e que possamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, que o Senhor seja o nosso prazer, que possamos, ó Deus, perceber o quanto é mais desejável estar em sua presença, um dia que seja, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Conceda-nos, ó Deus, esse vigor, agora que voltamos desse recesso, que possamos nos entregar a cada atividade dessa igreja, amá-lo de todo o coração, servindo ao Senhor na doce comunhão com cada um de nossos irmãos, em Cristo que rogamos. Amém.